Em 2018 a minha família aumentou e agora, passados 5 anos, eu dou por mim sempre numa grande dúvida de quais livros dar à minha priminha. Eu sei que uma criança vai querer mais imagens do que texto e principalmente ela que ainda nem entrou na escola primária. Por isso, para me tirar todas as dúvidas, eu conto com a participação de Andreia Ramos, que é licenciada em Animação Sociocultural, é empresária, colabora com diversas organizações e é também autora de livros infanto-juvenis com vista à valorização familiar e ao diálogo construtivo. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Andreia, os livros didáticos são vistos como livros pedagógicos e formatados para um público muito específico, mais propriamente as crianças, não é? Como é que estes livros podem ser um excelente auxiliar na educação das crianças? Então, os livros didáticos podem trazer realmente um benefício, não é? Sendo adaptados às várias faixas etárias. Eles têm geralmente um conteúdo estruturado, têm explicações claras, então fica sempre muito mais acessível para o aluno. Muitas vezes encontramos também exercícios práticos, onde as crianças podem praticar habilidades. Alguns há que são mesmo específicos com conteúdos escolares, não é? E funcionam como atividades de reforço, quer para revisão, para resumos, com mapas, com perguntas, e assim consolidam também aprendizagens. Então, pode dizer-se que são basicamente um estímulo também à criatividade, o desenvolvimento do pensamento crítico, traz realmente muitos benefícios, abrindo a porta para a leitura, não é? Se pensarmos assim nas crianças pequenas, à medida que elas vão progredindo, e promover também essa autonomia. Eu vejo muito isso porque, por exemplo, eu tenho uma priminha de 5 anos e volta e meia eu acabo sempre por fazer uma pesquisa de livros que lhe poderia oferecer, já para incutir nela essa vontade de ler. E eu noto que os livros, eles são sempre muito coloridos, né? Falando dos livros didáticos, cheios de imagens, com um pouco texto e poucas páginas. E normalmente é assim que nós vemos a divisão entre um livro de adulto e um livro de criança. Será que estes são realmente os critérios importantes para fazer daquele livro um livro didático? Eu diria que sim, ou seja, nós quando percebemos que a própria cor transmite mensagens, que há uma simbologia por trás da cor, não é? Então há algo muitas vezes propositado para cumprir determinado fim. E as ilustrações, eles remetem sempre as crianças para o mundo da imaginação, atraindo a atenção, e a partir das imagens a narrativa ganha também muito mais movimento e dessa forma complementa toda e qualquer interpretação, não é? E também, não sei se é possível falar sobre livros sem palavras, não é? Claro Porque que sim. existem o chamado livro-álbum, que eu acho que pode ser uma mais-valia. Para quê? Para a criança verbalizar o que está a ver, ou seja, até mesmo para o adulto lhe fazer perguntas e ver o que é que está dentro do mundo da criança, e juntos partilharem histórias, conceitos e basicamente também nessa partilha não ter medo dos silêncios, não é? Porque também podemos aprender com eles e muitas vezes há essas imagens, essas ilustrações que fazem com que o leitor fosse um investigador. E Uhum. para mim, a título pessoal, não é? Como os meus filhos já são crescidos, eu sempre tentei também dar-lhes livros para que eles pudessem explorar e compreender todo esse mundo da cor e das imagens. Eu acho muito interessante a Andreia estar a falar sobre isso, porque duas coisas que me agarraram agora. Primeiro, a imaginação, ou seja, à medida que o adulto vai interagindo com a criança ela pode desenvolver ainda mais a sua imaginação. E fatos científicos comprovam que a imaginação é essencial para o desenvolvimento do cérebro. E outra Exato. coisa também muito interessante foi que a Andreia disse que o silêncio ele é importante. E normalmente eu noto
que, enquanto adultos, nós temos muita pouca paciência quando a criança demora a responder ou demora a tomar uma iniciativa. O que a Andrea acha sobre isso? Acaba por nos ensinar mais a nós? Eu acho que cada criança tem o seu mundo e há que respeitar o espaço dela, e quando nós pensamos nesse desenvolvimento da criatividade, nesse mundo imaginário, se nós todos, enquanto temos crianças ao nosso alcance, pudermos veicular os livros para que elas explorem e elas próprias tenham os seus conceitos, façam as suas próprias aprendizagens a partir do seu próprio mundo, o que é que vai acontecer mais à frente? Elas podem encontrar soluções naquilo que elas foram percebendo, não é? E esse silêncio muitas vezes contradiz aquilo que é o nosso mundo hoje, que é tudo à pressa, tudo à distância de um clique, de um botão, do instantâneo, do mundo globalizado. Então nós precisamos muitas vezes de parar, e a leitura e toda a situação basicamente da realidade dos livros tem essa situação de termos de parar para ler e nesse contexto podermos depreender outras coisas, não é? Conseguirmos criar esse mundo imaginário. Eu lembro-me também, enquanto estava à procura de um livro para essa minha priminha, eu deparei-me com o termo também paradidático, e aquilo, confesso que me fez assim um travão no cérebro, que eu dizia, "Então, mas não é a mesma coisa." No caso, tendo em conta que eu ainda não sou mãe e sou pouco experiente no que diz respeito ao conteúdo para crianças, qual é que é a diferença entre um livro didático e um livro paradidático? Já falámos aqui dos didáticos, não é? Que cumprem então uma função, quer de informação, de estruturação, de organização das aprendizagens, ou seja, um guia para o aluno, não é? No processo de apreensão do mundo exterior. Os livros paradidáticos, eu também fui tentar pesquisar um pouco mais e fiquei muito surpresa quando penso até nos meus próprios livros que transmitem valores, e essa ideia é a ideia desse termo, ou seja, muitas vezes estão relacionados com valores morais, trazem valores éticos, ensinam lições, por exemplo, esses valores como a amizade, o respeito, a ecologia, a honestidade, e muitas vezes eles também podem transmitir aquilo que se fala hoje, que é a inteligência emocional, ensinar, Uhum. não é, algumas questões ligadas a essa inteligência. E eu diria que hoje precisamos muito desses livros, porque os valores morais estão em desuso, não é? Na sociedade, infelizmente, e, por exemplo, porque não ensinar às crianças mais sobre gratidão e resiliência? Então fica a Uhum. dica. Gostei da última parte, fica a dica. Então, sendo assim, a forma que nós temos de separar esses dois livros, vamos dizer assim, que também são para crianças, livros didáticos e paradidáticos, é que os paradidáticos vão para além da, como é que eu ia dizer, do ensino das coisas básicas, ou seja, desenvolver, por exemplo, até mesmo a escrita, desenvolver o vocabulário, desenvolver o aprendizado e por aí vai. Sendo assim, Andreia, já para livros paradidáticos, aqueles que trazem a moral da história, aqueles que trazem os valores, o que a Andreia recomenda de leitura? Vamos pôr assim um top 3, que assim já deixamos aqui também para quem tem crianças na família ou são pais, para dar uma boa prenda aos filhos. Se eu puder falar um pouco relativamente aos meus livros, então, eu se pensar nos adolescentes, eu penso no livro Muda o Meu Nome. Porquê? Porque é um livro que já deu provas que ajuda adolescentes a ter mais autoestima. Se eu pensar nas crianças pequenas, também tenho alguns livros direcionados mais para essa faixa etária. No entanto, eu acho que há livros hoje espetaculares, quer pela textura, quer pela composição, livros que saltam as figuras de dentro, que se abrem janelinhas, livros que têm formatos diferentes, e eu faria um desafio aos adultos que têm crianças pequenas de comprarem mais livros, mas permitirem que a criança vá
fazer a sua própria escolha. Permitir que a criança vá ao mundo dos livros e ela toque, ela observe, ela possa escolher os seus próprios livros. E eu já assisti, por exemplo, a adultos dizerem: não vamos levar esse livro, ou não vamos, porque já tens muitos livros em casa. Eu acho que nunca é demais incentivarmos os pais a comprarem livros para as crianças, fazer uma pequena biblioteca, criar esses momentos de silêncio juntos e irem ler, não é? Porque sabemos que traz muitos benefícios para a vida adulta, o facto de desenvolver o estímulo à leitura, desenvolver aqui a capacidade crítica e tudo mais. Por isso, comprem livros, invistam em livros didáticos, paradidáticos, e é esse o meu conselho. O Entre Linhas contou com a participação especial de Andreia Ramos e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.